como é que a gente faz para mudar o tamanho dos rótulos e dos eixos, tá? De todos os gráficos de forma geral ou de um gráfico individualizado, tá bom? Aqui no ClickSense, o que acontece? Nos gráficos padrões, né, aqueles que não são extensão, você não tem a opção de mudar a fonte, né, o tamanho da fonte deles e a cor da fonte também não, se não me engano. Como é que você faz para estar alterando isso, né, de forma geral para todos os gráficos aqui no ClickSense? O que acontece? Os gráficos padrões, né, ele não vem com essa propriedade de alteração, então ou você tem que fazer uma extensão ou você tem que alterar no tema. E eu vou mostrar aqui como é que a gente altera no tema, tá? Eles é feito antes do gráfico plotar aqui na vista, só uma explicação, é feito um shape, né? E esse shape que vira esse gráfico. Por isso que às vezes ao tentar pegar esse objeto aqui para alterar o CSS dele, não é possível, né? Porque é um shape, é uma figura única e a alteração da fonte, do tamanho da fonte, ela tem que ser feita antes do gráfico plotar na tela, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Aqui no site de temas, esse sensetheme.com, quando a gente faz a criação do tema aqui, temos a opção do font size. Tá passando um caminhão de som aqui. Beleza, fechei a janela aqui, ele parece que estacionou aqui do lado, mas dá para seguir. É o seguinte, aqui na parte de temas a gente tem a propriedade de font size que você pode controlar por aqui, ó, o tamanho do eixo e o tamanho dos rótulos dos gráficos também, tá? Aqui, quando você vem no JSON do tema, você vai ter as propriedades padrões aqui de cada um dos objetos, tá bom? Então você tem aqui as propriedades dos objetos. E um deles aqui é o axis, né? o eixo, que aqui você tem o tamanho da fonte do título e da letra, tá? E você tem também a parte do label, do rótulo. Cadê? Aqui, ó, a parte da legenda também, tá? E do label da legenda, título da legenda e o label da legenda. Através dessas propriedades aqui a gente consegue customizar todos os gráficos em si, ou então um gráfico só padrão, tá bom? Eu peguei aqui o tema clássico do Click e abri no meu Notepad++. No tema clássico do Click, o que acontece? Ele tem as propriedades aqui gerais do objeto, tá? Dos objetos, as propriedades gerais, e ele também especifica algumas propriedades de determinados gráficos, que nem bar chart, é só para o gráfico de barra. Ele põe aqui uma cor e depois o tamanho da fonte. No caso aqui está 11, tá bom? Como é que eu faço para mim customizar isso, tá? Eu apliquei já o tema aqui, eu copiei o tema padrão do Click, né? E criei o meu tema Yoshida padrão. Eu coloquei aqui IQ padrão, tá bom? Então se eu vim aqui no meu aplicativo, opa, ele está no Chrome. Deixa eu voltar aqui para o Chrome. Não quer voltar. Ah, voltou. Tá. Então, voltando aqui no Chrome, eu coloquei o meu tema chamado IQ padrão. Cadê? O tema ele fica aqui na engrenagem. Ó, IQ padrão, tá bom? E esse tema aqui ele respeita aquele JSON que está aberto no meu Notepad++. Então, se eu quiser alterar o tamanho da fonte dos gráficos de barra, eu vou alterar aqui o tamanho da fonte de todos os meus gráficos de barra, tá? Eu venho aqui no JSON do tema. E aqui a configuração do tema. Nesse caso aqui, como ele está individualizado, eu vou procurar o bar chart, né? O objeto bar chart aqui. Aqui, achei, bar chart. E aqui ele tem, ó, label, que são os rótulos do gráfico de barra. Tá? Tamanho 11. Eu estou achando que é muito pequeno, vou querer colocar o tamanho 30. Então, eu quero o tamanho 30 no meu rótulo do gráfico de barras. Vou vir aqui, o meu tema já está aplicado, tudo que eu tenho que fazer é atualizar a página. Aí ele vai pegar os novos dados do tema e já vai aplicar, né, no aplicativo antes de começar a plotar a imagem dos gráficos. Isso já vai fazer a alteração do tamanho da fonte dos rótulos, tá bom? Então, ele abriu aqui
os meus rótulos agora ficaram com o tamanho da fonte 30, tá? E essa regra é válida para o tema, e o tema está aplicando em todos os gráficos de barra. Então, todos os meus gráficos de barra vão ficar com a fonte desse tamanho, tá bom? A mudança é geral no tema para os gráficos padrões, tá? E aqui, ó, o título do axis, né, dos meus eixos, eu havia alterado antes, e o título está aqui na propriedade geral. Então, aqui nos axes, ó, o título ele ficou com o tamanho 22 e os labels ficou com o tamanho 12. Tá? Então o título ficou com o tamanho 22 e os labels ficou pequenininho, tá bom? Ficou com o tamanho 12. E é desse jeito aqui que você consegue alterar o tamanho das fontes dos gráficos padrões, tá certo? Espero ter ajudado vocês, espero que tenha esclarecido, né, essas dúvidas aí de alteração do tamanho da fonte. Nesse caso aqui é por tema, quando você não consegue atingir o objeto via CSS, tá? Bom, desejo a todos muito sucesso e a gente continua se falando lá na sala do aluno da Yoshida Click, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!